Ok, versão em português agora, para o pessoal que pediu. Dia 6 dessa jornada aqui, eu estou começando a desmontar a placa principal não, a placa de entrada, tá? Desmontei já os braços aqui, tá? Os braços articulados. Esses braços articulados aqui são bastante... dá um temor danado, porque essa peça de plástico aqui são plásticos de 40 anos de idade, né? Então já viu, né? Apesar de bem feito e tal, e feito para manutenção, a gente sempre se preocupa um pouco com manter esse... manter não, sempre se preocupa em não quebrar esse tipo de plástico, né? O plástico às vezes fica quebradiço com o tempo, né? Então no mais aqui, placa fenólica aqui, naturalmente bastante, bastante comum da época, né? E um pouco frágil, tá? Você não pode esquentar muito. Então, placa fenólica é meio sacal aqui. Então, um outro detalhe aqui, o detalhe mais chato que vai acontecer aqui para mim vai ser realmente como desfazer e refazer essas conexões de wire wrapping. Porque isso aqui dá um trabalho danado. Quer dizer, isso aqui não dá para fazer sem a ferramenta própria, tá? A ferramenta própria não é muito barata. Então talvez não sei como é que eu vou fazer, tá? Uma outra alternativa é eu simplesmente levantar a placa sem desconectar nada e fazer o trabalho aqui nos capacitores e tal. Só que o problema é que isso aqui tudo bem que para essa placa está relativamente fácil, né? O detalhe é que quando chegar na placa de amplificadores e tal, que eu também vou ter que fazer um trabalho nela, ela também tem fios em wire wrap, então eu vou ver como é que eu vou fazer aí. Um outro detalhe, também vou ter que retirar a placa de VU, porque tem capacitores aqui também tem que refazer essas soldinhas aqui, essas soldas estão bem sem vergonha, né? Ao longo dos anos, né? Naturalmente, a solda fica bem ruinzinha, né? Lá embaixo a placa de tom também, e a placa de volume, todas elas têm capacitores neles. Eu acho que a placa de volume não tem, mas eu não tenho certeza. Agora um detalhe bastante curioso que dá para notar um aspecto de montagem. A placa de volume na realidade é uma continuação da placa de tom. Dá para ver aqui a parte perfurada aqui, né? Eles perfuraram a placa e simplesmente quebraram e botaram em ângulo, né? Dá para ver até os fios rígidos aqui, os 3 fiozinhos rígidos aqui. Enfim, essa é a continuação dos trabalhos aí do amplificador. Bom, continuar aí o processo também de limpeza aqui do painel, né? Principal eu vou fazer a limpeza do painel no local mesmo, eu não quero necessariamente desmontar esse painel frontal, tá? Ele não está extremamente sujo e efetivamente não vai ser tão vantajoso assim. Agora, naturalmente eu tirei os knobs das chaves, que são presos com uma chave Allen, tá? Os botões, né? E os knobs dos potenciômetros na realidade são só de pressão mesmo, né? E até mesmo o grande knob aqui do potenciômetro de volume. Eu ainda tenho que achar um jeito de desmontar o potenciômetro de balance, o knob de balance aqui, para retirar, para dar uma limpadinha, mas enfim, vou ver depois. E naturalmente os knobs estão aqui, vão ser lavados, tá? Para ficarem novinhos de novo, e sempre mantenho nesse tipo de desmontagem, sempre arranje um conjunto de containers e saquinhos plásticos para armazenar os parafusos e classificar, para você não se perder. Depois de tanto tempo trabalhando no equipamento, você não se perde aí no mar de parafusos e outras coisas. Isso aí. Bom, tá aqui essa partezinha aqui, essa peça aqui na realidade é o conjunto de lâmpada e prismas, defletores de iluminação aqui dos pequenos, dos VUs aqui frontais. Então um aqui tem outro lá, não sei se vai dar para ver muito bem. E basicamente isso aqui vai ser limpo, tá? Esses prismas vão ser limpos, tá? Eles estão com um pouco de poeira. Isso aqui revela bem a placa de VU aqui embaixo também está bem suja. E essa placa de VU tem dois capacitores aqui que naturalmente vão ser trocados, tá? O problema é o seguinte, eu tô percebendo que para retirar essas placas, eu tô achando que eu vou ter que efetivamente retirar o painel frontal, tá? Que não vai ser muito agradável, mas paciência, eu acho que eu vou ter que engolir esse sapo aí para fazer o trabalho direitinho. Isso é. Bom, removendo a placa de prismas com a iluminação, as lâmpadas de iluminação, eu vi aqui que ele também puxou esse LEDzinho. Esse LEDzinho aqui que é o LEDzinho espia de liga-desliga, que estava bem esquisito no painel frontal. Seriamente, eu ia amarrar cola? Uf.
Eu vou ver como é que eu vou grudar esse cara aqui de novo, depois que eu remontar o equipamento. Enfim, vamos lá. Bom, o manual de serviço fala, primeiro passo, retirar a tampa, segundo passo, retirar o que eles chamam de tampa de traseira, mas na realidade não é tampa traseira, no manual de serviço é tampa de baixo, tá? Retirando a tampa de baixo, revela um conjunto incrível aqui, principalmente essa placa aqui, que é a placa de fonte de alimentação. Então essa placa aqui vai dar trabalho mesmo, vai ser a placa que mais vai dar trabalho, porque tem vários capacitores aqui, provavelmente que vão precisar de troca, tá? E aqui, bom, relezão aqui de controle. Agora é fantástico com as conexões aqui, essas são as conexões ou das caixas ou da... Ah não, essas conexões de alimentação das duas placas de amplificador principal, né? As conexões aqui super bacanas, tá? E todos os chicotes, etc. E aqui, muito bacana, a placa de tom. A placa de tom voltada dessa maneira me facilita a guerra. Por quê? Porque eu tenho acesso aos capacitores aqui que eu preciso trocar na placa de tom e nada mais. Então eu consigo dissoldar do outro lado, tá? Então isso vai me facilitar sem ter que precisar, sem ter que retirar essa placa e tal, sair do painel, etc. Então, efetivamente vai me ajudar bastante aqui. E olha que bacana, os mesmos tipos de potenciômetro lá militares do potenciômetro de volume. Realmente muito bacanas aqui. E as chaves aqui, que são de fácil acesso para fazer a limpeza, tá? Então eu vou conseguir proceder aí de maneira muito bacana, tá? Então tá aí, conjuntão lindão, tá? Curioso aqui também, os fusíveis aqui, dois fusíveis cerâmicos cá embaixo, tá? Esses fusíveis aqui são da alimentação, ou seja, da alta tensão, né? A tensão de entrada da rede, tá? E aí você tem, curioso aqui também, 4 fusíveis que poderiam ser das caixas de som, mas na realidade não. Eu acho que esse equipamento não tem fusível de caixa de som. Isso aqui são os fusíveis para cada linha de alimentação do circuito, tá? Cada tensão de alimentação. Então tá aí, realmente impressionante aí. Uma coisa muito bonita aqui, olha que bonito o resistor de potência, né? Muito bacana aqui o resistorzinho de potência, que lindão. E, bom, a plaquinha tá suja mesmo, né? Tem jeito, né? E um outro aspecto interessante aqui, transistores japoneses de potência. Os NPNs são sempre pretos, em epóxi preto, e os PNPs são sempre em epóxi verde. Sempre assim, na maioria dos casos. Mas enfim, tá tudo aí. Efetivamente eu não vejo nenhum capacitor estufado, nem nada não. Esses capacitores são bem velhinhos, acho que vão garantir aí uma troca aí. Enfim, é isso aí. Bom, estou começando a preparar aí a troca dos capacitores, né? E bom, como vocês já viram em outros vídeos do canal aqui, eu normalmente gosto de planejar muito bem, né? Não só pegando por sistema, nesse caso eu estou começando pela placa de função ou de entrada, né, das entradas aqui, mas é sempre bom planejar para você não trocar capacitores de valor ou inverter a polaridade, etc. Tá? Então, efetivamente, aqui eu tenho, no caso, os 4 capacitores de 100 microfarads aqui, por 25 volts, 2 capacitores de 1000 microfarads por 6 volts, e um arranjo aqui, uma combinação de capacitores de 3,3 microfarads e 1 microfarad por 50 volts. Tá? Então, na realidade, eu sempre gosto de fazer aqui, se você acompanha o canal, você já viu isso, eu sempre gosto de fazer aqui um pequeno planejamento, né? Eu gosto de desenhar a placa com a posição dos capacitores aqui, os valorzinhos aqui, e efetivamente também as polaridades deles. Então, na realidade, o chanfro em escuro aqui, né, em preto, significa o terminal negativo. Então, efetivamente, tem aqui todo o mapeamento dos capacitores, o que me ajuda, porque uma vez que você retira um capacitor, é difícil botá-lo de volta, né? Quer dizer, botá-lo de volta não, digo, você normalmente retira todos os capacitores e vai botando os valores depois, né? Só que aí vai saber, né, onde é que era cada capacitor e as polaridades também, que nem sempre o silkscreen é fiel ao que o capacitor a montagem correta. Não só isso também, mas eu também gosto de escrever, nesse caso por subsistema, né? Eu gosto de escrever aqui a quantidade de capacitores para separar aqui para separar já os saquinhos de peças, né? Já com cada capacitor, cada especificação aqui. E o interessante, né, detalhe interessante aqui, é simplesmente só para
dar valor aí para evolução tecnológica, né? Capacitor original, 1000 microfarads por 6,3 volts. Esse aqui é um capacitor de 1000 microfarads por 16 volts da Rubicon, tá? E esse capacitor aqui não tem especificação de temperatura. E esse aqui da Rubicon de 105 graus, tá? Então, realmente, a diferença de tamanho é significativa. Outro aspecto aqui é o capacitor também, os capacitores de 100 microfarads, que o que eu tenho aqui é de 100 microfarads por 35 volts, e os capacitores originais são de 100 microfarads por 25 volts. E não só isso, mas o capacitor novo é especificado para 105 e o capacitor original para 85. Mas, obviamente, esses capacitores duraram décadas aí, então também não são necessariamente de qualidade ruim. É só que, naturalmente, estou optando por trocar por uma coisa, por uma especificação acima. Mas é isso aí. Continuando o trabalho aí de troca dos capacitores. Começando a trocar os capacitores aqui na placa de entrada, já dá para notar aqui a encrenca. O capacitorzinho aqui tá mais ou menos sequinho. Opa, tá mais ou menos sequinho, mas a borrachinha está começando a apresentar uns sinais de alguma coisa. Esses outros capacitores aqui, cheios de... Esses outros aqui estão cheios de líquido já. E isso aqui não é fluxo, tá? Eu estava vendo aqui do outro lado, infelizmente, isso é o que acontece com os capacitores dessa época. Não tem jeito, não é dessa época, na realidade, enfim, fizeram bons anos de serviço. A placa aí também está um pouco sujinha, vou limpar a placa aí, paciência. Então isso aqui na realidade é fundamental, ainda bem que eu estou trocando esses capacitores agora. Um outro detalhe que eu vi também na placa de fonte, dá para dar uma olhada aqui. A placa de fonte aqui tem uns capacitores que, ó, dá para notar, ó, bem estufado. Esse daqui e esse daqui. Dá para notar esses capacitores. Esses dois capacitores são idênticos a esse aqui. Você vê como esse aqui, a parte de plástico, tá ainda bem fechadinha aqui, né? Esses capacitores aqui estão inchando, tá? E vão explodir, poderiam explodir a qualquer momento aí. Então, no final das contas, realmente os capacitores aqui precisavam de troca. E esse é um dos motivos, você vê os outros capacitores aqui, também não sei, né? Não dá para saber só na visualização. Se eles não estão visivelmente inchados, é impossível. E se eu não tenho uma comparação como esse daqui, né? É difícil saber se o isolamento tá estufado ou não, né? Tá estufado ou não, enfim. Então, mas o detalhe é que é o seguinte, capacitores antigos, né? Eram fechados assim, explodiam como uma bomba, né? Como um tubo, né? Uma bomba de cano, né? E capacitores modernos, você dá para ver aqui a letra K no topo deles, que na realidade esses chanfros aqui, eles permitem que quando o capacitor a pressão começa a se elevar muito, esses chanfros abrem, eles se rompem, né? E aí a pressão interna é liberada e aí o capacitor não explode, né? É feito uma bomba. Enfim, é isso aí. Estou bem satisfeito agora que eu realmente resolvi investir nessa troca de capacitores aí. Ok. Aqui, efetuada a troca dos capacitores dessa placa de função ou de entrada, como eu chamo. Os 4 capacitores de 100 microfarads estão aqui, os 2 de 1000 microfarads ali e o bando de capacitorzinhos menorzinhos lá na ponta. Esses foram mais chatinhos de trocar por causa da posição. O que é melhor, não tive que retirar nenhum desses benditos wire wrappings aqui. Deu para fazer o trabalho legal. Enfim, tá aí. Só mais um outro detalhe aqui. Lindão aqui os transistores da Sanken de saída. Muito bonitos. Isso aí. Bom, não teve jeito. Tive que tirar o painel frontal, tá? O painel frontal na realidade não foi muito difícil de retirar. Eu tive que soldar os 4 fios dos VUs. Os VUs estão grudados aqui no painel. Mas felizmente com essa retirada do painel agora, por um lado, né, vai me permitir dar uma limpeza realmente bem melhor aqui no painel, que tem muita sujeira e tal. Obviamente que eu não vou dar ele um banho nele, vou ter que efetivamente limpar com cuidado aqui, tá? E obviamente por outro lado também, deixa eu só botar um pouco mais de luz aqui. Isso aqui vai me ajudar também a limpar as chaves de maneira bem mais intensa aqui. Então, tá vendo?
tem a sujeira aqui, né? Poeira e tal, etc, né? Aqui, isso aqui é poeirinha também, aqui em cima, tem cabelo, enfim, as coisas todas que acumulam, né, ao longo da vida útil aí do equipamento. E a razão pela qual eu tirei esse painel frontal, naturalmente, na realidade, foi para retirar não, conseguir deslocar essa placa aqui. Essa placa de controle do VU, tá? Ela tem dois capacitorzinhos aqui, tá? E infelizmente tem mais uma híbrida. Essas híbridas são complicadas mesmo. Toma muito cuidado para não estuporar uma híbrida dessa, porque elas são insubstituíveis hoje em dia. Mas enfim, é isso aí. Ah, e não só isso, mas também ele vai me dar acesso a trocar os 4 capacitores da placa de tom que está lá embaixo, que é essa placa que estava na frente. Enfim, é isso aí. Continuando. Bom, tá aí os últimos 2 capacitores dessa rodada aqui. São 2 capacitores de 33 microfarads por 16 volts, radiais, né? Ou seja, os terminais estão cada um de um lado do corpo do capacitor. E aí, enfim, os capacitores modernos são axiais. Os 2 terminais estão do mesmo lado do capacitor, né? Do corpo do capacitor. Então aí como é que você adapta? Você adapta aqui, fazendo uma dobradura aí das perninhas de uma maneira criativa para conseguir atingir os terminais direitinho. E isso aí, na realidade, é ajudado pelo meu presente de aniversário que minha sogra me deu, um alicate de bico redondo, né? De bico redondo, que ajuda bastante a fazer essas voltinhas aí bacanas, tá? Então essa aqui basicamente é a plaquinha da entrada, né, do amplificador principal, com a chavinha lá que me bagunçou me bagunçou o coreto há uns vídeos atrás aí que eu não estava conseguindo som. Mas enfim. Bom, o detalhe é o seguinte, as próximas placas vão ser a placa de fonte, tá? E a placa de amplificador, as 2 placas amplificadoras. O problema agora é que eu tenho que esperar as peças chegarem. Por quê? Porque boa parte desses capacitores, eu tenho vários deles, mas boa parte desses capacitores são de relativamente alta tensão, 80, 100 volts, tá? E infelizmente eu não tenho eles aqui, ou eu tenho algumas peças retiradas de outros equipamentos antigos, tá? Outras placas de sucata, etc. E eu não quero usar isso, tá? Eu quero usar componentes de qualidade e novos, então basicamente isso aqui eu vou ter que esperar os componentes chegarem. Isso aqui vai ficar, o resto do trabalho vai ficar para depois, tá? Quando os componentes chegarem. E esse aqui é a mesma coisa aqui, os capacitorzinhos aqui nas placas de potência, são capacitores de 1 microfarad por 80 volts, tá? Então eu também não tenho aí, e aí eu vou substituir por capacitores aí comprados na Mauser. Mas enfim, é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.